falar de um tema que é mais importante: economia. Mas economia do Congresso Nacional, ou seja, interesses dos parlamentares. Vamos lá. O governo federal deve recuar. Eu não vou ler deve afinar, porque aqui não. Eu vou ler, deve recuar, não afinar. O governo federal deve recuar e já prepara alguns acenos, agrados aos parlamentares para tentar amenizar as rusgas com o Congresso. O Congresso ficou muito magoado, muito sentido, após o veto de Lula às emendas. Cortou na carne. A informação é do jornal O Globo. Entre os acenos, o governo busca instituir um calendário para pagar verbas indicadas por congressistas. Vamos devagar, gente. 60 bi não dá para pagar de uma hora para outra. O Planalto ainda sinalizou que vai manter distância da eleição para a presidência da Câmara. Muito bem. Então, o Planalto já está espelhado no que aconteceu quando quis enfrentar o Eduardo Cunha, lembra? O Eduardo Cunha disputava como candidato dos parlamentares à presidência da Câmara dos Deputados e a presidente Dilma lançou o meu amigo, o deputado Arlindo Quinalha, médico da região do ABC. E o Eduardo Cunha ganhou e ali caminhou até o impeachment da Dilma. O Lula não quer se meter, não quer botar a mão nesse vespeiro. E o Arthur Lira estava muito irritado porque o presidente Lula estava começando a sangrar a base de apoio dele para fazer o sucessor. E aí, mexer na sucessão da Câmara e no dinheiro dos parlamentares, meu amigo, meu querido Acácio Miranda, vai cortar os 60 bilhões só porque o país está em recessão, está com déficit de 250 bilhões? Isso não é motivo. Em ano eleitoral. Ano eleitoral ainda, quando o líder do governo, o deputado José Guimarães, falou, e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disseram, não, em ano eleitoral não tem que cortar, tem que aprofundar o déficit. O negócio é gastar, vamos agradar todo mundo e depois a gente fala umas coisas, repete umas coisinhas do Keynes aqui e eles vão engolir. Como é que fica, meu querido Acácio Miranda? Fica desesperado, Cabeça. A verdade é essa. Você bem disse, a relação do governo federal com o Congresso Nacional não é das melhores. O presidente Lula, através do ministro das Relações Institucionais, tenta de alguma forma interferir no Congresso Nacional, fragilizando o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, algo que eles já conseguiram no Senado Federal, muito por conta da postura do Rodrigo Pacheco e também muito por conta do fato do Davi Alcolumbre ser o candidato natural à presidência do Senado, tanto do governo como de parte dos oposicionistas. Então, essa ingerência do Poder Executivo no Poder Legislativo tem criado um desgaste. Quais são os efeitos deste desgaste? A fatura fica mais cara. Como você bem disse, 60 bilhões de reais serão destinados aos nossos parlamentares para que eles possam destinar as suas bases de forma bastante democrática e necessária, entre aspas, neste período eleitoral. Ricardo Rose, vamos lembrar, Ricardo, que o Lula vetou 5,5 bi de reais em emendas de comissão, aquelas que você não sabe quem é que está indicando. Isso aí gerou uma turbulência enorme na relação com o Arthur Lira e com a Câmara dos Deputados, porque, veja bem, são 5 bilhões e 600 milhões de reais que o parlamentar indica e ninguém sabe que ele indicou. Então vai lá para a prefeitura, faz aquele contrato, tá? Mas você não sabe quem é o parlamentar. Aí você está realmente prejudicando mesmo, né? Se há segundas intenções. E o presidente Lula agora tem que decidir. Ele vai ficar refém desse tipo de chantagem? Ou ele vai mostrar que é o cara e vai falar, não, eu vou cortar as emendas mesmo? Ou
tudo é discurso de campanha e no final, quando você vê, não muda nada, fica a mesma coisa ou até pior. Eu ia falar isso agora. Na campanha ele era o cara, falou que não ia aceitar de jeito nenhum, num debate em cadeia nacional de TV e rádio, que ele não aceitaria essas condições, essa imposição que na época o Bolsonaro estava aceitando do Congresso Nacional. Agora é governo, né? Governo muda tudo. Ô Capês, vale lembrar o seguinte, tá? As emendas de comissão são 16 bi que o Congresso queria. O Lula cortou 5,6 e já tá lá 11... Ah, então peraí. Então, peraí. Vamos devagar. São só 11 bi. Só 11 bi. Bom. Que já tá ok 11 bi. E eles estão bravos. Eles são só 11 bi, eles estão bravos. Eles estão bravos e vão ganhar. Pode anotar isso aí. O governo vai pagar ainda... O governo vetou também o calendário, que o Congresso aprovou, um calendário de pagamento dessas emendas. Eles não querem só as emendas. Eles querem que o governo pague isso antes das eleições. E o governo também vai pagar. Rugiu no começo do ano, ganhou aí uns likezinhos, teve a galera da esquerda aqui, ó, que começou a falar, que legal. Falar nada, porque 5 bi em 60 bi, que também foi para inglês ver, porque agora vai pagar, porque o governo não tem condição de peitar o Congresso Nacional. E o Lira deu um recado na abertura dos trabalhos legislativos forte ao Congresso. Tanto que agora o Executivo já falou, não, vamos conversar, vamos ver aí, a gente vai fazer um calendário até julho. Eleição outubro, até julho a gente vai liberando as emendas e vai fazer um trabalho, vai pagar centavo por centavo, Capês. Então, meu amigo Daniel José, o governo vai estar caminhando que nem cowboy, né? Parece o Arco do Triunfo andando. Mas também não tem um prazo legal de limite no calendário para as emendas serem liberadas por conta das eleições? Julho. Não, mas são eleições municipais, né? Não são eleições federais. É verdade. Então não tem isso, né? Então o jogo é livre. E, assim, o que dizer disso? As emendas, elas são importantes para os deputados porque elas funcionam, elas trazem votos, elas ajudam eles a se manterem aonde estão e, no final de contas, enfim, existe até um argumento que as pessoas lançam de que, não, o deputado conhece mais as necessidades da região, então ele vai saber melhor aonde alocar, mas esse argumento cai muito facilmente quando a gente entende que os incentivos de um político não são pela alocação técnica de recurso público, e sim pela busca de votos. Eu, quando era deputado estadual, fiz um edital público e selecionei os melhores projetos na área da educação e da saúde para que as emendas parlamentares fossem enviadas. Eu não tinha emenda além das emendas obrigatórias porque eu não negociava meus votos com o governo. Se vinha um projeto do governo que eu acreditava que era positivo para a sociedade, eu apoiava, e se vinha um que eu acreditasse que era ruim para a sociedade, eu ia contra. E não tem negociação nessa história, pelo menos financeira, porque é isso que acaba imperando na realidade em Brasília, na Assembleia e espalhado pelo Brasil. A política hoje no Brasil, ela praticamente morreu, o debate morreu, porque quando você coloca um preço para o voto, a discussão passa a ser toda financeira e não de princípios. Meu professor de economia, Leandro Ferreira, independentemente das eventuais divergências ideológicas, você é um homem que eu respeito tecnicamente. Agora, veja bem, meu raciocínio. O governo começa a aprofundar o déficit fiscal. Vai gastando muito. Vai gastando muito, ele precisa tomar emprestado. Toma emprestado, aumenta os juros. Aumenta os juros, reduz a produção. E aí, para incentivar a produção e manter a produção andando, ele abre crédito barato e vai se endividando cada vez mais. Isso vai gerar inflação. Então, eu queria ouvir você, que é um amante do grande John Maynard Keynes, um grande economista. Dizem que ele era uma pessoa muito arrogante, diz que era inteligentíssimo. E ele diz o seguinte aqui, olha o Keynes, que foi dado pelo nosso querido professor, um livro que me presenteou, tenho lido dentro das minhas dificuldades, que ele falou que eu não entendo nada de economia, eu vou dentro das minhas dificuldades, eu vou tentando ler alguma coisa. Eu peguei uma frase aqui que eu entendi. As fórmulas matemáticas, eu não entendi, mas uma frase eu entendi. Abre aspas. Lenin, segundo se diz, declarou... Lenin, sabe, que o líder bolchevique da Revolução de 1917, que instalou a União Soviética, o regime comunista. Lenin, segundo se diz, declarou que a melhor maneira de destruir o sistema capitalista é desmoralizar a moeda. Por um contínuo processo de inflação, os governos acabam confiscando de modo secreto e despercebido
parte importante da riqueza dos seus cidadãos. Essa gastança adoidada de dinheiro público, esse déficit de 250 bilhões de reais, o déficit das estatais de quase 3 bilhões de reais, quase 6 bilhões para vereador fazer campanha, 60 bilhões para deputado jogar de emenda parlamentar em obras quase sempre suspeitas. Você acha que isso pode acabar afetando a saúde econômica do país? Ou você acha que é por aí mesmo? Quero ver você falar, mas só vou te pedir uma coisa. Não fala Bolsonaro, fala do que nós estamos contando, esquece o Bolsonaro um pouquinho. O que você acha que tem que ser feito? Professor Leandro Ferreira. Ô, Capês, estou muito orgulhoso que você é um ótimo aluno. Está lendo o texto direitinho, né? E esse que você leu em especial, a Inflação, Deflação, anexo aqui desse livro da TG do Keynes. TG do Keynes, hein? Pode gravar, que daqui para frente você não precisa falar o nome inteiro. Mas vamos lá. Já que você está gostando, Capês, queria te contar o seguinte: você tem dito muito sobre a questão da moeda e a questão do dólar, né? E eu quero contar para vocês que o Keynes, em 1944, foi o representante da Inglaterra na Conferência de Bretton Woods. E ali, né, na saída da guerra já, o Keynes foi muito enfático em dizer que ou se criava uma moeda internacional para trocas que fossem justas entre as nações, ou a própria conferência fracassaria. E foi o que aconteceu com o padrão dólar. Quando se rompeu, aquilo gerou a inflação cambial que se espalhou pelo mundo inteiro, né? Então, o que eu acho, Capês, é que a gente tem que apontar para esse instrumento da emenda parlamentar com bastante criticidade mesmo. Eu não acho que está correto a gente ter esse volume tremendo de emendas parlamentares que não passam por uma decisão técnica de para onde deve ir o dinheiro. Passam por acordos políticos que são opacos, né? Passam por acordos políticos que vêm lá do orçamento secreto, vocês sabem de onde, eu não preciso dizer, né? Então, eu acho que a gente precisa, sim, criticar isso, mas criticar isso é diferente de criticar a possibilidade de se ter déficits orçamentários que, dentro de um contexto democrático de discussão legislativa que autorize esse déficit, devem ser trabalhados como estratégia de desenvolvimento, sim. O Brasil precisa sair da crise e, já que aquela turma do Banco Central jogou o juro lá no alto na reta final do governo Bolsonaro e ainda não baixou o suficiente, a gente tem que fazer com que a gente tenha estímulos na economia, como por meio do gasto, por exemplo, em política social. Esse pessoal critica, quer o quê? Quer acabar com o Bolsa Família? Eu concordo acabar com as emendas parlamentares. 60 bi, o Bolsa Família custa 170. Vai acabar com os outros 110 do Bolsa Família? Isso que é importante. A gente não pode deixar para trás o povo brasileiro por causa de meia dúzia de rentista que vai ganhar com o juro que está estabelecido lá para a dívida pública. Então, Capês, acho que a gente tem ganhado aqui com os debates, já é a terceira vez que a gente está no keynesianismo aqui, você já foi para o leninismo, né? Mas o que o Keynes quis dizer aí é que a moeda deve ser forte, como está se fortalecendo o real e vai se fortalecer cada vez mais, ao contrário do que aconteceu em outros países. A gente está vendo a Argentina, e nem estou falando do Milei, ficou fraca a moeda nos últimos anos mesmo. Esse tipo de situação, Equador, a mesma coisa, que dolarizou, são situações que levam o país ao próprio questionamento do Estado, porque a moeda ela é soberana porque ela é estabelecida em comum pelo Estado. Muito bem, professor, você não resistiu, você acabou falando do Bolsonaro, mas vamos lembrar o seguinte: primeiro, acho que aqui nessa mesa ninguém é contra o Bolsa Família. Exato. É óbvio que nós somos a favor do regime capitalista que produza riqueza e, ao mesmo tempo, atenda a população vulnerável. Como dizia o Roberto Campos... poucos bons programas. Sim, o grande economista Roberto Campos, saudoso, dizia, né? O socialismo distribui pobreza, o capitalismo produz riqueza e essa riqueza precisa ser distribuída também. Agora, aqui a crítica principal da minha fala, Leandro Ferreira, não é o governo, não. A crítica principal que eu estou fazendo é o Congresso Nacional, que precisa demonstrar mais patriotismo e votar os projetos que precisam ser votados. Os senhores não foram pedir voto para serem deputados federais ou senadores para votarem projetos de lei? Analisem os projetos com isenção. O que for bom para o povo, vocês aprovem. O que for ruim, vocês reprovem. Tenham confiança no mandato de vocês e não virem despachante de verba para suas bases eleitorais. Porque isso sim pode arruinar a economia do país. Mais patriotismo,
Tá Por certo? isso que, até para complementar você, Capês, por isso que eu digo que o mais importante para a gente resolver de fato esse problema não vai vir de Brasília, vai vir das pessoas, da população entendendo o que é o trabalho de um político, o que ele faz para aquele dinheiro chegar na sua cidade. O que será que ele votou, hein? O que será que ele deixou de fiscalizar para conseguir ter aquele dinheiro a mais que chegou até a sua cidade, a tua região? Então, assim, eu não acredito que a mudança vai acontecer de Brasília porque esse regime funciona para os políticos, mas só funciona para os políticos porque as pessoas veem valor nisso e votam para esses deputados federais. O teto foi vazado ano passado, no final, num acordo entre a liderança e o atual governo, foi vazado em 170 bilhões, quando 1/3 seria suficiente para o Bolsa Família. Então, preciso... sim, 60 bilhões já seria mais do que suficiente para o Bolsa Família. 170? Não, senhor. 170 é o valor total que foi vazado. Bolsa. Não brinca com os números, não.